Vai, mãe, me conta uma história aí. Conto sim. Capitães de Areia. Tudo se inicia com notícias ruins de um grupo de jovens chamados Capitães da Areia. Crianças ladronas. As aventuras sinistras dos Capitães da Areia. A cidade infestada por crianças que vivem do furto. Urge uma providência do juiz de menores e do chefe de polícia. Ontem houve mais um assalto. Residência do comendador José Ferreira. O assalto. Luta. Urge uma providência. A opinião da inocência. Carta do secretário do chefe de polícia à redação do jornal Tarde. Do doutor juiz de menores à redação do Jornal da Tarde. Carta de uma mãe costureira à redação do Jornal da Tarde. Do padre José Pedro à redação do Jornal da Tarde. Da reformatório à redação do Jornal da Tarde. Capitães da Areia são um grupo de menores abandonados e marginalizados. Este grupo, que sobrevive de apropriações indébitas e golpes sem maior importância, desfila pelas ruas da cidade alta na Bahia. Cada integrante exibindo apelidos que traduzem atributos físicos ou, no caso do professor, virtudes intelectuais. O único membro da gangue dotado de dons culturais. Pedro Bala, líder dos Capitães da Areia, tem um cabelo loiro e uma cicatriz de navalha no rosto, fruto da luta em que venceu o antigo comando do bando. Seu pai, conhecido como Loiro, era estivador e liderava uma greve no porto, onde foi assassinado por policiais. Sem pernas, deficiente físico, possui uma perna coxa, preso e humilhado por policiais bêbados, que o obrigaram a correr em volta de uma mesa na delegacia até cair exausto. Sem pernas, conserva as marcas psicológicas desse episódio, que provocou nele um ódio irrefreável contra tudo e todos, incluindo os próprios integrantes do bando. Professor, intelectual do grupo, deu início às leituras depois de um assalto em que roubaram alguns livros. Além de entreter os garotos narrando as aventuras que lê, o professor ajuda decisivamente Pedro Bala, aconselhando-o no planejamento dos assaltos. Pirulito era o mais cruel do bando, até que, tocado pelos ensinamentos do padre José Pedro, converte-se à religião. Executa com os demais os roubos necessários à sobrevivência, sem jamais deixar de praticar a oração e sua fé em Deus. Dora é a única personagem feminina que se sobressai, pois é o ponto de contato deste universo masculino com a esfera feminina. Por uns, é vista como irmã, por outros é a imagem maternal. Para Pedro Bala, é a mulher ideal, sua amada. Percorrendo as ruas da cidade e o caminho do mar, os capitães da areia estão sempre ocultos aos olhos dos poderosos. Eles encontram seu próprio caminho no desafio à ordem constituída. Em certos momentos, a varíola passa a assustar os moradores da cidade. Um dos meninos do grupo contrai a doença e é internado. Nessa altura, surge Dora, cuja mãe também morreu por causa da varíola. Ela passa a entregar o bando. No início, alguns jovens tentaram se relacionar com Dora, mas são impedidos por Pedro Bala, professor e João Grande. Porém, Dora e Pedro Bala passam a ter um certo envolvimento amoroso. Em um certo momento, Dora estava muito doente e a sua febre não passava. Ela chamou Pedro Bala para perto dela, diz que já não é mais menina, agora já é moça, e pede a ele que afasta sua mulher. Ele tentou se recusar, mas cedeu. E após se entregarem aos seus desejos, foram dormir. Pedro Bala acordou no meio da noite, viu que Dora estava gelada, não tinha mais pulsação. Então deu um grito que atravessou todo o trapiche. Querido de Deus, leva o corpo de Dora para o mar, onde será jogado. Cada um desses garotos terá a rua como educadora, a vida como mestre, a exclusão como metodologia de formação, e assim vão crescer e se tornar homens, na prática de atividades ilícitas e no amadurecimento afetivo, seja ao lado de mulheres ou de outros rapazes. Pedro Bala, em sua trajetória existencial, passará de jovem marginal a líder comunista. Para desafio constantemente alheio, os meninos se integram na cultura e na religião local, reverenciando tanto o catolicismo, culto oficial, ao interagirem sem problemas com o padre José Pedro. Se formos analisar tudo desde o início, a obra Capitães de Areia se contextualiza nos dias atuais. A gente percebe e tem a noção de quanto a obra de Jorge Amado é contemporânea, uma vez que muitos dos problemas que ele expõe, ou quase todos eles, ainda penduram na cidade.
sendo que o mais assustador de tudo isso é que eles se multiplicaram mesmo com o dito avanço da sociedade.